Deus abençoe, irmãos. Nós vamos à leitura muito conhecida, Apocalipse 10, 7 e 8. Apocalipse 10, 7 e 8. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Grande Senhor, nos deparamos com promessas que têm sido cumpridas nestes séculos finais. Estamos vivendo já num outro século, não mais no século 20, mas no 21. E estamos gratos pelas promessas que foram reveladas nestes séculos. E o seu povo, que tem ouvido para ouvir, tem ouvido sua palavra. O eleito tem acompanhado sua palavra. Estamos gratos por isso, Pai. Cada um de nós estamos certos que não é nossa força, não é nossa oração, nossa leitura, nossos jejuns, mas é a Tua palavra. É o que o Senhor prometeu, o Senhor tem cumprido. Só estamos agradecidos porque podemos ver dentro destes 2 séculos, finalizando um e começando o outro, ver sua palavra manifestada para nos alegrar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Eu quero falar hoje sobre um homem, não um sistema. Muitos crentes ainda não tiveram a revelação destas coisas mais simples, que Deus trata com um homem, não um sistema. Um sistema é como formar um conjunto. É uma palavra vinda do grego que significa combinar, ajustar, formar um conjunto. E Deus não trabalha formando conjunto. Deus não é conhecido por um sistema. Ele é conhecido por revelação. Então é um homem, não um sistema. A gente tem que reprisar estas coisas, porque se quem viveu conosco ou conviveu conosco não aprendeu nada, e quem não convive conosco? Quem comeu conosco na mesma mesa,
não tomou conhecimento de nada. É cru no assunto de um só homem e não um sistema. E eu não falo de um só homem que eu esteja incluso nisto. Eu falo de um só homem porque isto é bíblico e isto é da mensagem. Sempre foi um só homem. Então eu quero destacar bem aqui. Primeiro, ele é o profeta, um só homem. Depois, eles, o povo, repete o que o profeta disse. O povo é profeta porque fala o que falou o profeta. Por isso, irmão Brana usa as duas expressões. Ela tem o assim diz o Senhor, que é a igreja, que é João, é um homem também, não é uma mulher, não é um conjunto. Tem que aprender isto. É uma pessoa. E depois que tem ele, ou ela que tem o assim diz o Senhor, que é ele, ela é ele. É uma expressão bíblica, ele. É uma expressão da mensagem, ela. Irmão Brana diz, ela tem o assim diz o Senhor. A Bíblia diz, ele. A Bíblia fala, o homem. Na igreja, quando se toca na igreja, é o homem. Mas você tem que saber que o irmão Brana entendia de tudo isso, e foi o Espírito que mandou ele escrever desse jeito. Porque as pessoas não entenderiam, tropeçariam naquilo que estava escrito. Porque sempre o povo tropeçou no que está escrito. Assim veio Jesus e disse para Satanás, está escrito. Satanás não podia crer em tudo aquilo. Mas ele teve que ouvir, está escrito. As pessoas não podem crer, os pentecostais não puderam crer, mas eles têm que saber que está escrito. Então aqui eu quero deixar claro, Pérgamo 57, os que estão na noiva fazem somente sua vontade. Ninguém pode fazê-los proceder de outro modo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se conservam em silêncio. Eles são aqueles que creram nele. Isto é, creram naquele homem que Deus levantou naquele dia, como nós cremos em Brana. Então nós somos os eles que têm o assim diz o Senhor. Mas nós não somos o ele que tem o assim diz o Senhor. Certo? Nós somos eles. Eles é um conjunto. É a igreja. Mas esta igreja tem que falar o que ele, o profeta, falou. Se não falar, e assim, eu estou usando os dois versículos porque nós temos que entender isto. Quantos anjos desceu do céu? Apocalipse 10, um anjo. Quantos anjos revelou a palavra? Apocalipse 10, 7. Quantos comeu o livrinho? Apocalipse 10, 8 em diante. É tão claro que é só que eles que precisavam estar comendo com este eles precisavam estar na revelação deste Apocalipse 10, 7. Só que eles não querem estar naquela revelação. Eles não querem estar com ele. E Deus não fala com eles. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido,
ouça, tudo é singular. Eu que sou de 4º ano sei disto. Por que os grandes homens ilustrados, os grandes crânios, por que eles não sabem disso? Por que os teólogos não veem isso? E a Bíblia está tão clara. Por isso, eles continuam lutando porque eles não conseguem ver ele. Ele é um profeta. Ele é um anjo que desceu do céu. Ele é um profeta, Apocalipse 10, 7, que revelou o livrinho. Ele é um que comeu o livrinho. Eles são a igreja, o povo que crê nele. No anjo forte, no 7º anjo e em João que comeu o livrinho. Amém. Eu creio que isso daqui é matéria de 1º ano, mas você pode levar para formar as pessoas para o rapto. Mas elas ficam sempre tropeçando nele. Vou repetir, eles tropeçam nele. Eles não tropeçam neles mesmo. Eles tropeçam nele, num homem, no anjo forte, no 7º anjo, em João. Eles querem falar mais do que ele no seu dia. E o povo dos dias de Brana queria saber mais do que ele, Brana, 7º anjo, no seu dia. E quem queria saber mais? Não eram os pentecostais, não eram os de fora, eram os de dentro. Eram aqueles que andavam com o irmão Brana, que queriam saber mais, que queriam que o irmão Brana orasse pelos enfermos e eles pregassem. Eles achavam que eles sabiam mais do que o irmão Brana. E Deus não estava com eles. Deus estava com quem? Vocês estão entendendo? Deus estava com ele, com Brana. Eles não queriam estar com Brana. Então eles querem saber mais do que João. Porque para eles comerem o livrinho, eles têm que primeiro crer nele, que comeu o livrinho. Em João, que comeu o livrinho. E não é fácil crer nele, porque não foi fácil crer nele em Jesus, não foi fácil crer nele em Pedro, não foi fácil crer nele em Brana, e não foi fácil e não é fácil crer nele em João. Eu creio nele, certo? Eu creio nele. Eu creio nele Jesus, eu creio nele Pedro, eu creio nele Paulo, eu creio nele Brana, eu creio nele João. Eu creio nele. Então, eu quero que tenha mais alguém comigo para dizer: nós cremos nele. Nós ouvimos ele. Eles têm sempre uma complicação, porque nem a mulher deles crê como eles creem. E eles são obreiros, mas eles têm vontade de ser pastor. Eles têm vontade de ser ele. E eles são eles. É difícil. A mensagem é tão simples que a gente vê que só o simples consegue alimentar com esta mensagem. Amém? Olha, eu fico toda a vida num parágrafo só. Ainda estou aqui. Ele não completou toda a sua obra. Estou no primeiro parágrafo ainda, meu irmão. Ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Assim agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe que ele não era tempo para ele realizar certas coisas que deve fazer agora, que era no tempo de Brana. A noiva americana tinha que saber
que não era tempo de fazer certas coisas no ministério de Jesus lá atrás, daquilo que teria que ser feito no ministério do sétimo anjo. Isso é só acompanhar as Escrituras. O povo tem a Bíblia, o povo crê em Deus histórico, o povo crê num Deus como Jesus histórico. O povo da mensagem crê no Brana histórico. E nós estamos aqui para mostrar que Deus não é uma história, Deus é uma pessoa. Deus é uma mensagem. Deus é um. Não vou falar mais. Cada vez que a mensagem vem, irmão Brando diz, Moisés era Deus. E Deus é um homem. E é a mensagem que sai da boca daquele homem. Você vai encontrar fracasso em Moisés ao ponto dele não poder entrar na terra prometida. Mas era Deus quando ele profetizava, quando ele pregava. Bem, ele cumprirá agora através da noiva a obra que ele deixou para este tempo específico. Quer dizer, tem uma obra para este tempo específico. E ele cumprirá através da noiva de João, dele, o que ele prometeu para este tempo específico. Vamos mais um pouquinho. Ninguém julga um profeta. Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo, 129. Eu gostei desta parte, pois que é uma mensagem mais antiga, mas é boa. Agora, há uma diferença entre a profecia e o profeta. Eles misturam tudo. William Brandt diz, há uma diferença entre a profecia e o profeta. A profecia vai de um para o outro. A profecia é aquela que é dada na igreja. Uma irmã pode dar uma profecia. A profecia, você tem que aprender, a profecia, ela não pode vir só numa língua estranha. A profecia, ela tem que ter interpretação. Se ela não tiver interpretação, ela é uma língua estranha. Ela é uma profecia porque ela vem na linguagem do dia. Aí você vai ter a interpretação daquelas palavras que foram faladas em outras línguas. Então, nós estamos falando de igreja. Aí o irmão Brana diz, a profecia vai de um para o outro. Mas um profeta é nascido desde o berço, um profeta. Mas quem tem um dom de profecia na igreja não é nascido. É uma profecia que vai de um para o outro, que tem que ser examinada por 2 ou 3 pessoas antes de ser entregue para a igreja. Isso foi o que Paulo ensinou. Mas um profeta, você não tem que examinar um profeta. Você tem que examinar aquela profecia que as pessoas têm na igreja. Mas você não pode examinar um profeta. Você examina as profecias da igreja, das pessoas na igreja. Elas falam uma profecia, mas elas não são profeta. Olhe bem. Mas um profeta é nascido desde o berço, um profeta. Eles, os profetas, têm o assim diz o Senhor. Ninguém os julga. Ninguém escuta Pedro e os julga como os pentecostais. Julga de que Pedro errou no dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes não era Pedro, era o profeta. E o profeta dos dias de Pentecostes era o Espírito Santo. Mas a carne a qual ele, o Espírito Santo, estava usando era a carne frágil de Pedro. E eles não podiam julgar Pedro, porque Pedro era profeta. Você não os vê antes de Isaías ou Jeremias, nenhum daqueles profetas, porque eles tinham o assim diz o Senhor. Mas um espírito de profecia no meio do povo
você tem que observar aquilo, porque Satanás entrará ali, vem, mas isto deve ser julgado. A profecia no povo deve ser julgado. Mas quando um profeta, fala-se de um profeta, vamos falar, claro, um profeta Jesus, um profeta Pedro, um profeta Paulo, um profeta Brana, você não tem que julgar. Agora, a Bíblia, irmão Brana, chama João de Apocalipse 10 de profeta. A Bíblia chama ele de apóstolo, de profeta, e ele era pastor em Éfeso. Isso é Deus, isso é a Bíblia. E as pessoas têm que saber que não tem como julgar a palavra de Brana. É um profeta, é assim diz o Senhor. E quando João manifestar, ele terá o assim diz o Senhor, porque ele estará repetindo a palavra dele, do profeta William Branham, do sétimo anjo. Ele então tem o assim diz o Senhor pela Bíblia. E ele come o livrinho e repete aquelas palavras, aquelas pregações que foram proferidas pelo sétimo anjo. João come o livrinho. Então ele é um profeta. E ele, ninguém o julga. Você precisa entender isto. Vamos agora à religião de Jezabel. Eu tenho vários tópicos que eu pedi para o irmão me ajudar ali, para deixar mais claro para o povo que está me ouvindo e me vendo. Um homem introduz o outro homem. Não um grupo, um sistema que introduz. É um homem que introduz. Agora, eu tenho a palavra de Brana para isso. Então, eu tenho o assim diz o Senhor. Certo? Religião de Jezabel, pregada em 1961, parágrafo 93. Eu sei, você diz, esta é minha denominação. Irmão, você está errado. João veio como um homem, sistema, que é o sistema de Deus, para introduzir um homem, Jesus Cristo. Um homem para introduzir um homem, Jesus Cristo. E o Elias não será um sistema, um ajuntamento de gente, de homens. O Elias não será um sistema, isto será um homem, que foi Brana, vamos já revelando. O Elias não será um sistema, o Elias foi um homem, nos Estados Unidos. Jesus disse que sim, isto será um homem que é ungido do Espírito Santo, e ele não introduzirá quaisquer 3 ou 4 deuses. Este homem, como Elias, ele não ia introduzir a mesma doutrina pagã que os pentecostais pregaram para todo mundo. Não. Quando este homem estava introduzindo o único Deus, é um introduzindo o outro. Então, se era um João Batista introduzindo a um Jesus Cristo, é um Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Já veio, já restaurou. Para introduzir quem? Jesus Cristo. Outra vez, João, humano, introduziu Jesus Cristo, humano. O Yeshua, Yehoshua, como você queira, foi introduzido naquele dia. Agora, Elias introduziu o Senhor Jesus Cristo de uma forma vinda na nuvem, porque Jesus prometeu que viria na nuvem primeiro, da nuvem ele se encarnaria, se manifestaria na terra. Primeiro ele veio em Apocalipse 10:1 e desceu e se acoplou em 10:7. Aquilo era um homem
enviando o outro. Era Jesus manifestado, que é o Filho do Homem, enviando Brana, que era o homem, sétimo anjo naquele dia. Sim, Senhor. Ele é tão claro nisto. E ele não introduzirá quaisquer 3 ou 4 deuses. Ele apresentará um. Por isso, quando Brana começou a pregar, ele já começou a pregar um só Deus. Alguém diz, mas ele não era unicista, por certo, mas não era trinitariano também. Então você tem que entender a mensagem de William Brana, que não é unicista, mas não é trinitariano, mas que é um só, é um Deus, de toda forma, é um Deus. São 3 ofícios da mesma personalidade. É uma pessoa com 3 ofícios. Ele apresentará o Senhor Jesus Cristo. Pois sua mensagem sacudirá os filhos pentecostais de volta à fé dos pais outra vez. Isso foi o que fez o ministério de irmão Brana, como Elias. Vamos prosseguindo, que é muito bom. Agora, 70 semanas de Daniel, o 6º por propósito da visita de Gabriel a Daniel, parágrafo 27. Eu quero usar esse tópico. Um profeta fala o que anterior falou. Um profeta fala o que o anterior falou. Se eles vêm para aquela mesma classe de povo, fala o que o anterior falou. Certo? Então guarde bem isto. Um profeta fala o que o anterior falou e dá a sua profecia do dia. Ele fala o que o profeta falou antes, mas não fica só nisto. Ele dá a profecia do dia. Jesus falou o que falou Moisés, o que falou os profetas, o que falou Isaías, e assim por diante. Mas ele deu a profecia do dia. Eu sou, me enviou a vós. Eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Essa era a mensagem dele. Mas ele estava falando a mensagem dos profetas. Isaías disse, uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então esta é a verdade. Um profeta fala do profeta anterior e dá a sua mensagem, que é a sua profecia, no seu dia. Brana falou de Pedro, de Paulo, de Jesus, trouxe tudo novo para nós, e trouxe depois a mensagem que foi a profecia do dia. A terceira puxada, que foi a profecia do dia. João, quando vem, ele tem que pregar, falar o que o profeta, 7º anjo, falou, e não somente isto, mas ele tem que dar a profecia do dia. Por isso que a Bíblia diz, profetize outra vez, a povos, reis, línguas, nações. Para profetizar, profetizar vem de um profeta, não do profeta carismático que vocês têm que julgar dentro da igreja a profecia. Não, é um profeta que ninguém pode julgar. Aquela palavra já foi, assim diz o Senhor, do profeta anterior, que diz que o Cordeiro saiu do trono, que Brana significa perfeito, perfeição, que HM faz parte do nome de Deus. Isto quem falou foi o profeta anterior. E se vem João, ele tem que falar o que aquele profeta falou e agregar aquilo, ajuntar os cabos soltos que aquele profeta não pôde pregar, porque Deus disse para ele, não diga a ninguém. Amém. Escuta eu ler aqui agora. Agora, enquanto estava estudando as Escrituras, eu estou exatamente nas 70 semanas, lendo aqui agora. Enquanto estava estudando as Escrituras, ele viu que o tempo estava terminando, que o período dos 70 anos, e Daniel cria solenemente cada palavra que Jeremias, o profeta, falou.
E João crê em cada palavra que o profeta William Branham falou. E eu digo, e esta minha classe nesta noite, devemos crer em nossos profetas. Amém? É isto. Eu digo também para vocês nesta noite. Vocês que estão me ouvindo em Franca e através da internet, devemos crer em nossos profetas. Amém? Fale alto comigo. Devemos crer em nossos profetas. Vocês estão fracos. Devemos crer em nossos profetas. Sim, Senhor. Porque a palavra do Senhor veio aos profetas. A palavra do Senhor não vem aos obreiros. A palavra do Senhor não vem nem aos pastores. A palavra do Senhor não vem aos mestres. A palavra do Senhor vem aos profetas. Eles, os profetas, têm o assim, diz o Senhor. Branham tinha segurança. Se você perguntava alguma coisa para ele, te dizia, é assim, diz o Senhor. Aquilo que ele não tinha, do assim, diz o Senhor, ele dizia, se você quiser a minha opinião. E quem é que não queria a opinião do profeta? Paulo dizia, isso digo eu, não o Senhor. Outras palavras ele tinha, assim diz o Senhor. Se alguém for profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor, porque isto é profeta. 14, 34, 37 de 1 Coríntios. Paulo falando, sim, Senhor, um verdadeiro profeta nunca variará da palavra do outro profeta. Ele não pode variar, ele tem que falar exato como aquele profeta falou. Se o profeta Branham diz, o Cordeiro saiu do trono, a era terminou, para os selos serem revelados, então qualquer um que vem depois dele tem que falar a mesma coisa. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, para os selos serem revelados. Não pode variar. Tem que falar exato aquilo. Se o profeta anterior diz, sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Agora, não é o William Branham que é perfeito, perfeição, vocês estão entendendo? O nome Branham quer dizer perfeito, perfeição. Por isso Jesus disse, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O Pai que está nos céus, se vocês entendessem hoje, ele chama Branham. Agora eu quero ver eles crerem. E quem foi que falou? Branham disse. Sabe o que significa Branham? Perfeito, perfeição. Você sabe o que significa gran mundo? 6 é o homem, é o número do homem, é o número do mundo. Mas você sabe o que significa Branham? 7 é o número de Deus. Meus irmãos, isto é realidade. Um profeta verdadeiro não variará a palavra de outro profeta. Eles nunca o farão dizer algo que não disse. Eles dirão exatamente o que o verdadeiro profeta disse. Isto faz um profeta. Falar o que William Branham falou, isto faz de nós um profeta. Branham está dizendo. Falar diferente do que ele falou, se ele falou a era termina para revelar o selo, se eu falar diferente, então não tem nenhum profeta falando. Se ele falou Branham significa perfeito, perfeição. Se eu ou qualquer um outro for pregar, tem que pregar assim, Branham significa perfeito, perfeição. Se ele disse, vigie bem o sétimo, foi a vinda do Senhor, e vier um pregador e dizer, vigie bem o sétimo, será a vinda do Senhor, esse é um falso profeta. Porque o William Branham diz, foi. É simples. A mensagem de um salmista, que agora vocês já conhecem, mas eu quero repetir.
foi Branham que pregou, quem dizer ser este, 129. Aquela mensagem de um só homem, eles não a queriam. Eles nunca quiseram a mensagem de um só homem. Eles nunca quiseram a mensagem só de Moisés, a mensagem depois só de Josué, a mensagem só de Jesus, a mensagem só de Pedro, a mensagem só de Paulo, a mensagem só de Branham, a mensagem só de João, a mensagem que virá só para Moisés e Elias, mas a Bíblia diz que eles tocarão a trombeta. 2 homens tocando a trombeta. Até é importante isso. 2 mensageiros tocando não as trombetas. A mensagem de um só homem. Eles não a queriam. Não, eles não a queriam. E Deus nunca lidou senão com um homem de cada vez. É sempre a mensagem de um só homem. Alguém diz assim, eu já sei de tudo isso, e por que você não crê? Se você sabe, por que você quer ser um que é eles, como sendo um profeta? Não, eles têm que falar o que o profeta falou. Eles, plural, têm que falar o que ele, singular, pregou. Quando foi que ele lidou com o povo e não com apenas uma pessoa? É um indivíduo, não é um grupo. Assim diz o Senhor. Eu estou falando assim diz o Senhor. Por quê? Quem foi que falou isso? Branham. O que ele era? Profeta. Assim diz o Senhor. Eu não posso variar nem um pouquinho desta palavra. Agora você vem e diz, a mensagem de um só homem foi de Branham. Bom, mas a mensagem de um só homem, quando Jesus chegou, eles diziam que era de Moisés. E não era, era de Jesus. A mensagem de um só homem, quando Branham veio pregar, eles diziam era de Jesus. Mas era de Branham. Um só homem. A mensagem dos dias de João, eles dizem que é de Branham. Mas é de um só homem. É de João. Um indivíduo. Foi o assim diz o Senhor que deixou para nós isto. Vamos mais um parágrafo, coisa muito boa. É um indivíduo em uma só pessoa. É um indivíduo em uma só pessoa. Cristo é o mistério de Deus revelado. Escuta, 409 a 493. Não diga, minha igreja. Agora, minha igreja não tem nada a ver com isto. Seja minha igreja de Franca, seja minha igreja de Goiânia, seja minha igreja dos Estados Unidos, seja minha igreja de Chapecó, seja minha igreja de Brasília, seja minha igreja de qualquer parte, de Trindade e Tobago. Isso não quer dizer nada. Não é minha igreja. Irmão Branham diz, é um indivíduo, uma só pessoa. Não é a minha igreja, não é uma igreja, é uma só pessoa. E as pessoas têm que ouvir uma só pessoa. Isto quer dizer, escuta bem, para você não formar uma doutrina errada. As pessoas têm que ouvir, seja pastores, obreiros, mestres, têm que ouvir uma só pessoa. O profeta é uma só pessoa. E quando isto acontece, e aconteceu com Branham, de Apocalipse 10, 7 ser cumprido, eles tinham que ouvir uma só pessoa, que era Branham. Quando isso cumpriu, de Elias ter vindo, Mateus 17, 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, e veio. Nos dias de Branham, eles tinham que ouvir uma só pessoa, que era Branham. Mas nos dias do Filho do Homem, que foi nos dias de Branham, eles tinham que ouvir uma só pessoa. O Filho do Homem não é 2 pessoas. O Filho do Homem estava em Branham. O Filho do Homem é o Senhor Jesus Cristo em Branham. Mas quando ele está encarnado, você não vê Jesus Cristo, você vê Branham. Ele estava encarnado. Aquilo foi uma encarnação.
um indivíduo, uma só pessoa. Agora, você é contra isto? Você era contra uma só pessoa no tempo de Brana? Todo o inferno está contra esse ensinamento. Tudo que está contra o ensinamento de uma só pessoa, que você tem que ir a uma só pessoa para pregar, por isso há uma unidade, Deus é uma unidade, a igreja é uma unidade, porque ela tem que ouvir um só. Deus é uma unidade simples, você tem que ouvir um só. Deus fala através de um só. Todo mundo pega aquela mensagem, seja pastor, seja apóstolo, seja obreiro, seja evangelista, seja mestre, toma aquela palavra de um só e prega para os outros. Então, eles que estão pregando a mensagem dele. E eles nunca quiseram. Eles quiseram ter a mensagem deles no dia de Jesus. Eles quiseram ter a mensagem deles nos dias de Pedro, nos dias de Paulo. Eles não queriam a mensagem de Paulo. Eles não queriam a mensagem de Brana, eles queriam a mensagem deles. Mas Deus estava com ele. Um só indivíduo, uma só pessoa. Quer mais? Cristo, mistério de Deus revelado, 92. Ele diz, eu te digo, falando para Pedro. Jesus nunca disse, agora Pedro, você e João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. 493. Isso foi para ele pessoalmente. Não foi para Pedro e João. Isso foi para ele pessoalmente. Eu te digo. Não para eles. A ti. Tu és Pedro. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa, é uma pedra. Pedra significa o confessado ou separado. É ele. Eu te digo. Agora, isto aqui é claro. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai, toma o livrinho, vai. Aqui não está escrito, vão. Não é mais do que uma pessoa, é um indivíduo, é uma só pessoa. Vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo, não são anjos. Vai, João, toma o livrinho aberto da mão do sétimo anjo. Vamos fazer mais claro, já mastigar e já entregar mastigado. Vai, João, toma o livrinho da mão do anjo, do sétimo anjo, William Marrom Brana. O livrinho que já foi revelado. Toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Verso 9 de Apocalipse 10 diz, e fui, singular, e fui ao anjo. Eu sei que vocês sabem, só falta crer. Eu sei que o povo que estuda sabe disso. E fui é singular. Eu sei que eles sabem, só falta crer. E fui. Não foi João e você. Não é João e eu. É João só. E fui. Agora, sabe por que acontece? Porque muitos não têm a revelação. E a revelação é o principal. Escuta aqui. Mas estou chegando ao final. Cristo, mistério de Deus revelado, 495. Aí está ela, a revelação. Não é, aí está ele, o mistério. Não, aí está ela, a revelação. Não eles, mas ele. Um indivíduo, não um grupo. Um indivíduo. Todo o inferno está contra isto.
Todas as pessoas que saíram daqui com este problema, você tem que saber que a mensagem que elas pregam é um inferno. Porque elas não revelam a ninguém, elas infernizam as pessoas. A mensagem que elas pregam é um inferno. É assim diz o Senhor. Se foi assim com William Branham, foi assim com Moisés, foi assim com Jesus, foi assim com Pedro, com Paulo, com Branham, será assim com João. É um indivíduo. Todo o inferno está contra isto. Eles querem dizer, Deus falou comigo, eu vou ali, formo um grupo. Isso é do diabo. Deus não falou com você. A Bíblia diz que Deus, nesse último dia, vai falar só com João. E se eu quiser saber de alguma coisa, eu tenho que pedir a Deus, Senhor, me ajuda a descobrir esse João. Para eu poder falar o que o Senhor quer que eu fale. Para eu falar e o Senhor dizer, é verdade, é isso. Mas tem que ser um indivíduo. Todo o inferno está contra esse indivíduo. Todo o inferno esteve contra Moisés. Todo o inferno esteve contra Jesus. Mas o inferno dos dias de Jesus chamava Anás, Caifás e outros. Todo o inferno estava contra Pedro no seu dia. Todo o inferno estava contra Branham. E o inferno que estava contra Branham no seu dia, muitas vezes, era os seus próprios que trabalhavam com ele. Era um inferno porque eles achavam que eles tinham alguma coisa melhor do que o irmão Branham. Então, eles tinham uma mensagem infernal. Mas ele estava ao lado do profeta, batendo nos ombros de William Branham, então tudo bem. Eles estavam ajudando na campanha de William Branham. E eles estavam sendo beneficiados pelo ajuntamento de multidões. E eles venderam suas revistas. Mas a mensagem deles era inferno. A mensagem que era do céu era mensagem indivíduo. Era sétimo anjo. Era Branham, o homem, carne na terra. Amém. Muitos não têm a revelação. Eles ficam na igreja, ficam muito tempo. Tem gente que fica muito tempo no nosso ministério esperando que a gente faça deles um pastor. Se a gente não faz, ele sai. E se faz a si mesmo. Tem que deixar eles em paz. Porque a primeira coisa que eles teriam que fazer era ouvir um. E se aquele um não me aprova, eu teria que ficar calado. Eu tenho que ficar quieto. Eu não tenho que me lançar a fazer algo. Não tem outra pessoa, além de sétimo anjo, só tem João. Depois de João, não tem mais ninguém para a igreja gentia. Só tem Moisés e Elias, no capítulo 11 de Apocalipse, para falar com os judeus. Então, depois de João, não tem mais ninguém. Por que você não procure a ouvir João? Por que você não procure João? Procure até achar. Mas não queira tentar ser um João. Não tente ser um Moisés, diz o irmão Branham. Não tente ser um Branham. Não tente ser um João. Porque Deus só tem um de cada vez. Os outros são eles ouvindo Ele. Encerrando. O mistério é revelado só à noiva. Isso quer dizer que as pessoas que não entendem e que elas são um inferno contra essa mensagem. Essas pessoas não são da noiva, mas você ouve elas, você para conversar com elas, você diz, isso não pode, tem que ser de Deus.
Meus irmãos, vocês escutam todo o povo indo para a igreja cantar, louvar a Deus, pregar, e o evangelismo no mundo inteiro. Você não diz que isso é Deus. É Deus. Mas não é noiva. Não tem ninguém escolhido. A noiva é escolhida. O rapaz chega num lugar, muitas mulheres, muitas mocinhas interessadas nele, mas é ele quem vai escolher, é ele quem vai bater o olho e escolher. Se ele bater o olho numa e escolher, e ela disser para ele, não, eu sou sua irmã, mas nunca me vi sendo sua mulher. Amém. O que são as igrejas para Jesus? Irmãs. Mas nunca sua mulher, sua esposa, que ouve sua voz, que faz sua vontade, que crê na sua palavra, que tem revelação de um só Deus, que crê que Deus trabalha através de uma só pessoa, de um só homem, é um indivíduo. O mistério é revelado, sua noiva. Cristo, mistério de Deus revelado, 496. Porém, seu mistério é somente revelada a sua noiva amada. As outras não são amadas. Ele não vai revelar para elas. Deus está preocupado em pegar todo o pentecostalismo aí que existe, muito grande, um povo maravilhoso, um povo que vai na igreja todo dia, vai muito mais que nós. Você pode ver, muitos irmãos ficam em casa. Mas eles lá, eles têm mais sede de igreja. Muitos de nós não temos nem sede nem da palavra. Porque nós não temos que ter sede da igreja, nós temos que ter sede da palavra. Deixa eu ir à igreja para poder saciar mais um pouquinho a minha alma, certo? É isso que nós devíamos pensar, mas muitas vezes fracassamos nisso daí. Então, por que falar mal deles? Eles têm o lugar deles, eles só não têm a revelação, eles só não são a noiva, assim como as igrejas da mensagem, não tem revelação dos selos, mas tem primeira e segunda etapa, eles oram, eles pulam, eles gritam, eles pregam a mensagem do irmão Brana, mas eles não conseguem ver o cordeiro fora do trono, a era terminar para o cordeiro sair do trono e revelar os 7 selos, eles não conseguem ver porque este é o ministério do 7º anjo, e eles não conseguiram o ministério, eles querem apenas a parte mais frágil, primeira e segunda etapa, que não fala na revelação. Mas quem é que vai alcançar a revelação? Só sua noiva amada, é a única que poderia vê-lo, só a noiva amada. Terminando, 503, Cristo, mistério de Deus revelado. Porém, todo este mistério é revelado somente como ele prometeu a sua noiva. Tem coisa que você não revela a mais ninguém. Você não tem que contar nada de sua vida íntima para outra pessoa. Você só conta a sua vida íntima para o seu marido, para a sua mulher. Não se vive contando. Se você contar para a mulher, sai e conta. E você sabe, meu marido é assim, ele não olha para mim. Você está dizendo, você não quer eu? Ela não tem que dizer para outro homem nada de sua intimidade com o seu marido. Ela tem que parar e conversar com o seu marido. Você não tem feito isso para mim, você não tem agido da forma certa para mim. Assim, ela pode falar com o marido pode falar com a mulher, mesmo na parte íntima, pode falar para eles, mas não pode falar para outras pessoas. Então Deus não dá o seu mistério para as outras, Deus só revela a sua noiva. O irmão Brana diz, ele sussurra aos ouvidos dela. Meu novo nome é Brana. Sussurra aos ouvidos dela. Eu sou um, não sou 3, nem 2. Eu sou um. Sussurra. Só ela escuta. O pai dela, o sogro, e assim por diante que ela tem lá fora. Não, ele fala só com ela. Deus fala só com a sua esposa, sua igreja. Sabe o que diz o irmão Brana?
o inferno está contra esta verdade da revelação deste mistério. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. E se você ver Deus em Cristo, era o Espírito num homem. Cristo na igreja era o Espírito Santo num homem outra vez, que era Branham. Cristo na igreja. Deus estava num homem para salvar aquela igreja do dia. Deus estava num homem, Jesus, para salvar os judeus do dia. Deus veio agora num homem para salvar os gentios do dia. O inferno está contra esta verdade da revelação desse mistério. Porém, a noiva está baseando nisto. Essa é a posição dela. Amém. Espero que Deus continue te iluminando com tudo o que Deus está fazendo nesse dia. E você sabe que Deus não pode dar nada mais do que Ele está dando agora? É o que Ele pode dar para o povo. Tinha isso? Não tinha. Ele deu. Quando chegar Moisés e Elias, Ele vai dar o que Moisés e Elias precisa para pregar aos judeus, não para nós. Para nós acabou. Acabou. Depois de Branham, vem João comendo o livrinho, esclarecendo e pregando outra vez, profetizando outra vez o que Branham profetizou na terceira puxada. Vem João e profetiza outra vez, encerra, fecha a porta. Agora, completamente para os gentios. É com a mensagem de João. O Cordeiro saiu do trono lá atrás, mas vem escolhendo os seus dentro desse espaço de tempo. Os seus que creem na mensagem do dia, que a intercessão está na palavra do dia, na mensagem do dia. Senhor, te damos graças por poder ouvir sua palavra, crer nesta palavra, não lutar contra ela, não julgá-la. Eu não estou aqui para julgar a mensagem de Branham, eu estou aqui para crer nela. Eu não estou aqui julgando a mensagem de João, eu estou aqui crendo nela. Eu sei que sem ela eu não vou no arrebatamento. Eu creio e estou vivendo essa mensagem que o Senhor disse para João: coma e profetiza a povos, reis, nações e línguas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca nos corações, Pai. Onde tiver um eleito, ele vai se despertar, ele vai sair dessas mazelas denominacionais até da mensagem e receber a palavra do Senhor enquanto é tempo, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abriu os selos, todo o céu ficou em festa. O cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado. E foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo o meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Sétimo anjo que Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora.
a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido e tirou todo o meu medo, e até meu novo nome eu agora estou sabendo. Ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo.